Olá! Muitos estudantes sabem as partes de uma redação do Enem: introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas a grande questão que fica é sempre a mesma. Pois é, como organizar todas essas peças sob a pressão do tempo lá na hora da prova? Porque, vamos combinar, uma coisa é entender a teoria de cada parte isoladamente, outra, completamente diferente, é fazer tudo isso funcionar junto, de um jeito coeso e que convença. E é exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje. Vamos sair um pouco da teoria e mergulhar fundo na aplicação prática. Para isso, vamos trabalhar com um tema específico, como se a gente estivesse fazendo a prova agora mesmo. Vamos usar este tema aqui como exemplo: o aumento dos problemas de saúde mental entre jovens no Brasil. É fundamental analisar as palavras-chave aqui: aumento, saúde mental, jovens e Brasil. O foco não é só saúde mental em geral, mas o crescimento desse problema num grupo e num lugar específico. Agora sim, vamos ver como uma redação completa sobre esse tema é construída passo a passo, começando, claro, pela introdução. Vamos analisar um exemplo de introdução. Ela diz o seguinte: com o avanço das transformações sociais e tecnológicas, observa-se um crescimento significativo dos problemas de saúde mental entre jovens do Brasil. Nesse contexto, fatores como a pressão social e o uso excessivo das redes digitais contribuem para esse cenário preocupante. Diante disso, é fundamental analisar as causas desse problema e discutir medidas para sua redução. Percebe como essa introdução prepara o terreno antes de apresentar os argumentos que vão ser discutidos? E a estrutura é essa que a gente vê na tela. O texto começou com um contexto amplo, as transformações sociais e tecnológicas. Depois, afunilou para o tema, a saúde mental dos jovens no Brasil. E, por fim, entregou a tese, que são os dois argumentos que serão explorados no desenvolvimento: a pressão social e as redes digitais. Vira um roteiro bem claro para quem está lendo. Agora, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, focado na pressão social. O texto diz: em primeiro lugar, destaca-se que a pressão social exerce forte influência sobre a saúde mental dos jovens. Isso ocorre porque muitos se sentem obrigados a atender padrões impostos pela sociedade, o que gera ansiedade e frustração. Por exemplo, a busca constante por aceitação em ambientes sociais pode levar à insatisfação pessoal. Dessa forma, esse fator contribui diretamente para o aumento dos problemas psicológicos. Vamos ver como essa ideia foi construída. E a estrutura por trás disso é o que realmente funciona. O parágrafo apresentou a ideia principal, que é a pressão social, depois explicou o porquê disso ser um problema, mencionando a busca por padrões, e finalizou com um exemplo concreto para solidificar o argumento, a insatisfação pessoal. Ideia, explicação e exemplo. É uma fórmula poderosa e que dá para repetir. Vamos para o segundo argumento, o impacto das redes sociais. O parágrafo segue a linha. Além disso, o uso excessivo das redes sociais intensifica esse problema. Isso porque a exposição contínua a conteúdos idealizados cria comparações prejudiciais. Por exemplo, ao visualizar rotinas aparentemente perfeitas, os jovens passam a desenvolver sentimentos de inadequação. Assim, o ambiente digital se torna um fator agravante da saúde mental. A lógica da construção é exatamente a mesma do parágrafo anterior. Olhem só a repetição do padrão. A ideia principal é o uso das redes. A explicação mostra como a exposição a vidas idealizadas causa comparações. E o exemplo concreto é o sentimento de inadequação que isso gera. Repetir essa estrutura dá muita força e clareza para o texto. E, para fechar, a conclusão. Ela retoma o problema e propõe uma solução. Diante do aumento dos problemas de saúde mental entre jovens no Brasil, torna-se essencial a adoção de medidas eficazes. Nesse sentido, o governo, em parceria com instituições de ensino, deve promover campanhas educativas por meio de palestras e programas escolares com o objetivo de conscientizar os jovens sobre o uso equilibrado das redes sociais, com a participação de psicólogos especializados na orientação dos estudantes. Ela amarra o texto e, o que é crucial, oferece uma solução prática. A estrutura aqui também é muito clara. Primeiro, uma retomada rápida da tese, reforçando a urgência do tema. E depois, a proposta de intervenção, que é bem detalhada, dizendo quem deve agir, como e com qual objetivo. Ok, a gente viu o como. Agora vamos entender o porquê essa estrutura funciona tão bem. O que os avaliadores do Enem realmente procuram numa redação. A nota máxima se apoia nestes 3 pilares fundamentais: clareza nas ideias, organização na forma como são apresentadas e coerência na ligação entre elas. A pontuação máxima não vem de palavras difíceis, mas de um pensamento bem estruturado. Então, o ponto crucial é este. A grande virada de chave é parar de se preocupar em escrever bonito e focar em ser organizado. A estrutura que a gente acabou de ver garante essa organização. Isso nos leva a uma mudança fundamental de mentalidade.
O sucesso na redação não depende de um lampejo de genialidade no dia da prova. Depende de método. O método é um caminho que pode ser seguido sempre para qualquer tema, porque ele oferece uma estrutura pronta para a gente organizar as ideias. E essa é a ideia mais poderosa de todas. Quem domina um método não precisa mais torcer para a inspiração aparecer. Passa a ter uma ferramenta confiável para construir qualquer texto. Isso gera segurança e velocidade. Certo. Mas como transformar esse conhecimento numa habilidade real? A resposta é simples: praticando da maneira correta. O processo é este. Pegue qualquer tema do Enem. Antes de escrever uma única linha, monte o esqueleto. Qual vai ser o contexto, a tese, os 2 argumentos e a proposta. Só depois escreva, focando em preencher essa estrutura de forma clara. A perfeição vem com a repetição, não na primeira tentativa. No fim, é preciso lembrar que dominar a escrita não é sobre decorar regras, mas sobre saber aplicar uma estrutura de forma eficaz. Agora que o caminho está claro, a única pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo na hora de praticar?